Eu vou pedir para o professor Nestor apresentar o professor Gustavo e coordenar essa sessão, por favor. Bom, eu fico feliz de ver tanta gente no colóquio e quero avisar os estudantes que eles têm que chegar. A ideia de bolachinhas é convencer os estudantes que venham antes, tá? Então vocês ficam lá fora, isso não está de acordo com os objetivos de ter café e bolacha. Então o Said me pediu para introduzir o Gustavo Burman, porque eu tenho um sotaque meio parecido com o dele, então ele acha que isso nos coloca na mesma área. Agora, ele começou jogando bola num time que quase jogou contra Maradona, o time do Maradona. Mas eles perderam do time, perderam quanto? 7-0, e esse time depois perdeu de 10-0 do time do Maradona sem o Maradona. Mas tudo bem, é uma carreira ilustre no futebol, torcedor do River. E ele, depois, quando ele viu que ele não conseguiria jogar na seleção argentina, ele foi fazer física. E ele fez em Buenos Aires. E ele se bacharelou em 87 e foi para os Estados Unidos, Universidade de Massachusetts em Amherst. Acabou o doutorado em 93 e foi trabalhar em Boston University. E o interessante é que acabou de ganhar um Guggenheim Fellowship, que é uma coisa de bastante prestígio. E acho que ele vai poder responder nossas perguntas para que nós possamos informar nossos amigos fora da física sobre a probabilidade de um buraco negro nos destruir a Terra, né? Está bem. Vocês querem que destrua a Terra ou não? Não faz diferença. Dá para me ouvir lá atrás ou precisa o microfone? Precisa do microfone. Precisa o microfone aqui na frente, então... Aqui pela chuva. Tá bom? Então vamos estabelecer o microfone número 2. Isso aqui. Me escuta melhor agora? Não? Tem que ligar. Ao ligar... Alô? Alô? Põe aqui em cima. Alô? Põe isso no bolso agora. Põe aqui lá. Não tem como. Ok. Alguma outra coisa para pendurar de mim? Não. Então tá. Bom, então, muito obrigado pelo convite para falar aqui no colóquio no Instituto. Espero poder dar uma ideia do que a gente está esperando do LHC nos próximos anos e fundamentalmente de alguns conceitos básicos da física das energias que tem a ver com o que a gente espera do LHC. Mas a ideia originalmente desse colóquio era dar um panorama mais que nada da teoria, das aspectos mais teóricos, mas obviamente eu vou dar uma breve introdução a aspectos também que tem a ver com o experimento com o LHC, dado que acho que neste colóquio não tem tido uma introdução um pouco mais específica sobre o experimento. Agora eu sou um teórico, sei que tem alguns experimentalistas aqui na sala, então por favor me desculpem se eu não sou muito eu não conheço tanto os detalhes. Mas então o LHC não dá para ver direito, mas é um anel de colisões hadrônicas, próton-próton, que está no mesmo túnel, nos mesmos 27 quilômetros de circunferência, na fronteira entre a Suíça e a França, onde se alojava o velho elétron-positron chamado LEP. Esse acelerador foi construído nos últimos anos. Aqui não dá para ver direito, mas isso é o lago de Genebra. Aqui está Genebra, aeroporto de Genebra. E aqui temos os 27 quilômetros que vão mais que nada pelos campos franceses, não? Então esse é o setup do experimento. Alguns números do experimento que acho que são interessantes para ter uma ideia da magnitude de semelhante empreendimento. É um anel, como falei, de 27 quilômetros, feixes de próton com energia do centro de massa de 14 TeV, um TeV 10 a 12 eletronvolts. Uma luminosidade de 10 a 34
por centímetro quadrado por segundo, que é uma luminosidade ou a intensidade do feixe, isso é uma medida da intensidade do feixe, da corrente de prótons. Ele tem 9.600 ímãs, dos quais, de todo tipo de ímãs, todos eles são ímãs supercondutores, o qual implica uma temperatura de operação da máquina de menos de 2 graus Kelvin. Desses ímãs, os mais importantes são 1.200 dipolos. Aqui, por exemplo, vemos o túnel onde vemos vários desses dipolos. Em geral, todos os ímãs são a ótica do acelerador. Ele simplesmente tem que ser focalizado no caminho exato, com uma grande precisão. Então, os ímãs são a ótica que permite a focalização e o caminho certo para o feixe. Então, a operação desses ímãs chega a campos magnéticos de até 8,3 Tesla, que é o campo para os dipolos. Um campo magnético bem forte. Então, como que o acelerador funciona? O acelerador injeta no anel principal do LHC, através de vários passos prévios, vai acelerando os prótons, e o acelerador basicamente tem dois anéis, um no sentido horário e outro no sentido anti-horário, vamos dizer, de prótons, e existe um mecanismo de juntar os prótons em conjuntos, ou bunches, eu não sei como se fala bunches em português, em conjuntos, em bolinhas de prótons. Cada um dessas bolinhas de prótons, esses bunches, tem 10 a 11 prótons. E uma vez que os 27 quilômetros para os dois lados são preenchidos, temos aproximadamente em cada um dos anéis 3.000 bunches, cada um deles com 10 a 11 prótons. Preencher cada um dos anéis leva mais ou menos uns 5 minutos, e os 3.000 bunches vão ficar lá aproximadamente umas 10 horas, até eles começarem a decair. Tá? Agora, esses bunches obviamente circulam a uma altíssima velocidade, muito perto da velocidade da luz, 14 TeV para um próton. Eles estão separados pela radiofrequência do acelerador por 25 nanosegundos, ou aproximadamente 7 metros. Então, existem aproximadamente 3.000 bunches. Esses 3.000 bunches colisionam em determinados pontos de colisão, que são 4, essencialmente, nos anéis. Isso estraga o feixe? É isso que estraga o feixe, eventualmente, não? Além de possíveis problemas adicionais. Mas existem, por cada um cruzamento de 10 a 11 prótons com 10 a 11 prótons, se produzem aproximadamente 20 colisões. 2 vezes 10 a 11 prótons colidindo a essa energia só produzem 20 colisões. A maior parte deles simplesmente passa um pelo outro. Tá? Agora, a gente quer mais de 20 colisões, então, como a gente tem essa frequência de cruzamento dos bunches tão alta, então, é uma frequência de 30 MHz, de cruzamento de bunches, se produzem 600 milhões de colisões por cada segundo. Tá? Desses 600 milhões de colisões de cada segundo, a gente está interessado, só uma parte ínfima, que a gente quer produzir a física que até agora não foi produzida. Para isso, a gente precisa de colisões head-on, colisões muito precisas, e a probabilidade também de produzir partículas, por exemplo, como o Higgs, ou partículas que nunca foram observadas até agora, é muito baixa. Então, desses 600 milhões para ter uma ideia de quão baixa é a probabilidade de produzir coisas interessantes, por exemplo, desses 600 milhões de colisões por segundo, uma delas vai produzir um par de quark tops, que é a partícula mais pesada que até agora foi observada no modelo padrão. Então, a gente precisa esperar bastante para poder juntar estatística para obter, por exemplo, num ano, mais de 10 milhões de pares de quark top. Mas, se a gente quer produzir física ainda mais pesada, partículas mais pesadas que nunca foram observadas, a gente precisa ainda esperar mais tempo, certo? Então, é difícil, em todo esse lixo de 600 milhões de colisões, a minha luminosidade caiu. É muito difícil obter o que a gente quer. Então, além de ter
o acelerador, a gente obviamente tem que ter detectores. Os detectores estão localizados a 100 metros abaixo da Terra aproximadamente, e são basicamente 4. Temos 2 detectores de propósito geral, detectores grandes, e a ideia desses detectores é tentar obter informação sobre física a mais altas energias, toda a física possível além do modelo padrão, por exemplo, descobrir o Higgs, etc, etc. Esses são ATLAS e CMS. Temos um detector dedicado à física de violação CP, na decaimento dos mesons que tem um quark B, que é o LHCb. E temos finalmente um experimento chamado ALICE, que se vai dedicar fundamentalmente ao estudo do plasma de quark gluons, através de colisões de íons pesados, que vão acontecer aproximadamente um mês por ano só. A maior parte do tempo o feixe vai ser de prótons, um mês por ano aproximadamente vai ser reemplazado por um feixe de íons pesados. Bom, por exemplo, esse aqui é o experimento ATLAS. Isso aqui é um desenho de experimento, aproximadamente. Como todo experimento detector de propósito geral da física de partículas, ele tem os seguintes elementos básicos. Bom, primeiramente, primeiro a observar esse detector é que ele é muito grande. Tá? Essas 2 coisinhas que estão aqui são 2 pessoas. Tá bem? De tamanho normal, não? Não são. Então, esse tem vários andares de alto. É o detector, o maior detector já construído na física de partículas. Não é o mais pesado, mas é o maior. E ele tem a seguinte, tipicamente, isso que seria uma seção do detector, tipicamente eles têm sempre os seguintes elementos. No centro, por onde passa o feixe e acontece a colisão que a gente quer, no centro vai existir o que se chama de vértice, que é um dispositivo que permite detectar o vértice primário da colisão e talvez um vértice secundário, com grande precisão. Em geral, de silício. Tecnologia de silício. Fora disso, temos algum tipo de mecanismo que se chama tracking, que permite ver partículas carregadas e apontar de volta para o centro, para ver exatamente qual é a posição de onde que essas partículas carregadas vêm, se vêm realmente da interação ou se vêm de uma interação secundária, terciária, de algum pion que saiu voando por aí. Depois temos a calorimetria eletromagnética, que detecta elétrons e fótons, e a calorimetria hadrônica, que detecta hadrons. E, finalmente, para fora, os detectores de muons, que sempre eles conseguem sair através de muito material. Então, precisamos detectores dedicados para os muons, sempre lá fora. Nesse tipo, por exemplo, nesse evento, vemos uma simulação de um evento de um par de quark stop. Aqui temos um muon que sai até aqui. Podemos ver que efetivamente é um muon. O campo magnético é suficientemente poderoso para medir o momento do muon. Através da calorimetria, podemos ver, por exemplo, esses jatos, T3 jatos, e a energia que não está balançando o momento no evento deve ser a energia, o momento de um neutrino nesse evento, certo? Que é isso que está aí, esse típico evento. Também temos, por exemplo, o detector CMS, Compact Muon Solenoid. Ele é compacto no sentido comparado com Atlas. Aqui temos nossa pessoa, não? Ele é o detector mais pesado já feito, e a ideia dele é que o campo magnético está numa região pequena para poder gerar uma curvatura bem grande rapidamente para as partículas carregadas e ter medições do momento do muon, por exemplo, muito precisas. Aqui, por exemplo, temos um muon de raios cósmicos através de CMS e vemos que realmente esse campo magnético poderoso realmente dá essa curvatura grande para medir o momento. Então, esse experimento, isso que está aqui,
e a escala do que se está fazendo é absolutamente enorme. Cada um desses experimentos CMS e Atlas tem aproximadamente entre 2.500 e 3.000 colaboradores. Aproximadamente 10.000 pessoas entre engenheiros e físicos estão envolvidos nos 4 experimentos, sem falar dos teóricos que ficam esperando no computador a ver quando que vai começar, que somos muitos. Então, o que eu quero falar são 2 aspectos centrais de por que a gente tem o LHC. Qual é a motivação que eu vou focalizar aqui para construir e rodar o LHC. Fundamentalmente, a primeira poderia ser simplesmente desse jeito, testar um modelo padrão numa escala de energias nunca atingida até agora. Isso simplesmente seria uma questão absolutamente genérica. Até agora a gente não sabe se o modelo padrão é válido ou não. Obviamente que eu vou dar um pouquinho mais de informação em relação a por que energias mais altas a gente acha que realmente deveria existir alguma coisa além do modelo padrão. Mas uma das coisas mais importantes realmente é procurar um aspecto do modelo padrão, ou entender um aspecto do modelo padrão que a gente até agora não entende no mais mínimo, que é a origem o que a gente chama quebra espontânea da simetria, a simetria eletrofraca, a simetria que unifica o eletromagnetismo com as interações fracas. E isso realmente está no centro do que é a origem de todas as massas, de todas as partículas elementares que a gente conhece. Tá? Se a gente não entende essa quebra espontânea da simetria, que dá lugar a todas as massas, todas as partículas elementares conhecidas, então isso é um grande buraco no nosso conhecimento da física das partículas elementares. Então, como que a gente chega ao modelo padrão? Acho que é interessante, porque também, além de a gente construir o modelo padrão na nossa cabeça, diz um pouco sobre qual é o caminho que a gente talvez vá percorrer para ir além do modelo padrão. Então, o caminho para construir o modelo padrão sempre ele esteve absolutamente determinado por dados experimentais. Na década dos 50 e 60, por exemplo, a descoberta de grande quantidade de hadrons e regularidade no espectro desses hadrons deu lugar a Gell-Mann e outros propor a existência de uma simetria global, não na simetria de gauge por enquanto, SU3 ou Eightfold Way, que deu lugar eventualmente ao aparecimento do conceito de quarks dentro dos hadrons. Os decaimentos fracos, começando obviamente pelo decaimento beta do nêutron e todos os átomos relacionados a esse decaimento beta, os decaimentos fracos, por exemplo, dos mesons pi, k, leptônicos, semileptônicos, não leptônicos, o decaimento fraco do muon, eram todos aproximadamente descritos, como eu vou mostrar na próxima, numa transparência próxima, por uma teoria efetiva, uma teoria não necessariamente fundamental, proposta por Fermi. E essa teoria surgia desses dados experimentais. Então, as consequências fenomenológicas desses dados experimentais eram, por um lado, nas interações fortes, o surgimento do modelo de quarks dos hadrons, não, de SU3, de Eightfold Way, de Gell-Mann, o fato de que os quarks devem ter um novo número quântico para explicar o espectro de baryons, não? Particularmente o fato que a função de onda de um baryon tem que ser totalmente antissimétrica porque ele é um fermion, implica a existência de um novo número quântico que Nambu propôs. De fato, isso não tem nada a ver com a razão pela qual ele ganhou o prêmio Nobel, é chamar de core. E esse é um número quântico, por enquanto é uma carga, não necessariamente uma interação de gauge. Do lado das interações fracas, então, o Fermi, já nos anos 30, percebe que é possível ter uma descrição unificada de todos os decaimentos relacionados com as interações fracas, através de uma teoria, que é a teoria de Fermi, e que implica a procura por uma descrição fundamental dessas interações, porque essa teoria é evidentemente não fundamental. Vamos ver por que então.
Então, quais são os elementos teóricos? Porque, por enquanto, temos, então, os elementos experimentais, algumas sugestões de descrição fenomenológica não muito fundamental, e também, ao mesmo tempo, se desenvolvem, na mesma época, elementos mais teóricos, mais fundamentais. Um dos elementos teóricos muito bem entendido no fim da década de 40 e começo da década de 50 é a QED, a eletrodinâmica quântica, desenvolvida por Feynman, Dyson e muitos outros, como uma interação de gauge, uma interação de calibre, uma simetria local U1, e é nossa primeira teoria quântica de campos, perfeitamente entendida. E era isso que, naquela época, do ponto de vista teórico, o pessoal era o padrão. Não? Se eu vou escrever uma teoria fundamental, tem que ser que nem a QED. Tem que ser normalizável, tem que ser uma interação de gauge, enfim, tem que ser uma coisa tão bonita e tão, com tantas previsões testadas que nem a QED. Na mesma, na década dos 50, Young e Mills propuseram uma generalização das interações de gauge da QED a interações de gauge não abelianas, grupos maiores que U1, SUN, por exemplo. E esse era um elemento teórico que simplesmente estava dando voltas por aí, que eventualmente vai ser utilizado para propor que as interações de Core realmente são uma interação de gauge não abeliana, por exemplo, e que as interações fracas também são uma interação não abeliana. Tá? Então, isso é uma coincidência no sentido de o avanço teórico ir perto do avanço experimental para poder ser aplicado ao mesmo tempo. Também, nos anos 60 e 61, o Nambu e o Goldstone descobrem, basicamente, eu diria, o mecanismo de quebra espontânea de uma simetria global e associam a essa quebra de uma simetria global a existência de partículas não massivas, hoje em dia chamadas de bósons de Nambu-Goldstone, se bem que não sei se na matéria condensada tem outro nome, bósons de Landau-Ginzburg, tudo bem. Mas então, esse aspecto fica meio que rodando, e vamos ver como ele é utilizado, eventualmente, para quebrar espontaneamente uma simetria de gauge, não uma simetria global. Nambu, por exemplo, aplicou a quebra espontânea de simetria a uma simetria global, que na QCD se chama de simetria quiral. Uma simetria onde a helicidade dos férmions ela é separadamente conservada. Mas, poucos anos mais tarde, Higgs, Keeble, Baud e Engler e outros, eu não sei como que o Nobel Committee vai fazer isso, mas tem muita gente associada com a quebra espontânea de uma simetria de gauge, e isso dá lugar ao que se chama de mecanismo de Higgs, pelo menos na física de partículas, e que explica porque, basicamente, uma explicação do Hamiltoniano de Fermi, que dá lugar a uma descrição fenomenológica das interações fracas, como os decaimentos do míon, do pion e do nêutron. Então, todos esses elementos teóricos, esses elementos experimentais, se juntam como elementos, uma espécie de sopa, não? Que dá lugar, eventualmente, ao modelo padrão. Então, do lado das interações fortes, o que acontece, finalmente, pondo juntos esses elementos, é o seguinte: a teoria, as interações de Core, a verdade, são uma teoria de gauge. Os quarks têm Core porque eles sentem uma interação chamada de Core. Essa interação é uma teoria de gauge, mas uma teoria de gauge não abeliana, SU3, Core. Essa teoria tem a característica, como toda teoria de gauge não abeliana, uma característica descoberta nos anos 70, que a altas energias, o acoplamento, a força dessa força, vira muito, muito fraca, a altas energias. Ao contrário que a QED. A QED é fraca a baixas energias, a altas energias ela vira forte. As interações descritas por grupos não abelianos, como
SU3 e SU2, tem a característica que altas energias viram muito fracamente acopladas. Isso se chama de liberdade assintótica. E isso permite, por exemplo, que a muito altas energias, como na LHC, em lugar de eu ter que me preocupar com a descrição de um próton com um objeto extenso batendo um outro próton, eu simplesmente vou assumir a muito altas energias no centro de massa que o próton é um conjunto livre de quarks e gluons, que entre eles não interagem. Então isso facilita muitíssimo calcular o que vai acontecer no LHC ou qualquer outro colisionador hadrônico, porque entender o que acontece entre dois prótons, que são objetos extensos, é extremamente complexo. E um problema que a baixas energias é não perturbativo e muito difícil de resolver. Enquanto que a altas energias, suficientemente altas, o acoplamento da QCD ele é fraco. Tá? Agora, a baixas energias, porém, ele é forte, exatamente o contrário ao que acontece a altas energias. Tão forte que a uma certa escala, que eu chamei aqui de lambda, ele vira muito forte, a teoria de perturbações deixa de valer, e nessa escala, que é aproximadamente de 1 GeV, a massa do próton, existe uma quebra da simetria quiral, e essa quebra da simetria quiral dá lugar, juntamente com o confinamento que surge dessa interação tão forte, à física hadrônica por baixo dessa escala. Então, a física hadrônica, como fenômeno não perturbativo, acontece nessa escala. Esse fenômeno de ter um acoplamento adimensional, gerar uma escala, um número, se chama de transmutação dimensional, na teoria quântica de campos, e está um pouco no coração de tudo que a gente faz na física além do modelo padrão. Então, é bom manter isso. Então, nas interações fortes, temos essa descrição. Não? A transmutação dimensional gera a escala da física hadrônica naturalmente. Tá? Essa função que é o acoplamento da QCD, esse acoplamento da QCD que está aqui, ela tem nela codificada essa escala. A gente já sabe onde que vai aparecer aproximadamente os efeitos não perturbativos que vão dar lugar a essa escala hadrônica. Nas interações fracas, o que a gente tem? Bom, por exemplo, no decaimento beta do nêutron, Fermi poderia descrever esse decaimento beta através de uma hamiltoniana de 4 férmions. Tá? Essa hamiltoniana de 4 férmions pontual descrevia o decaimento do nêutron em próton, elétron e antineutrino desse jeito, pictoricamente. E se a gente escreve essa hamiltoniana de 4 férmions, resulta ser que rapidamente a gente se dá conta que o acoplamento, descrevendo essa interação de 4 férmions, tem unidades. Não é um acoplamento adimensional. E tem unidades, aliás, tem unidades de 1 sobre energia ao quadrado. Tá? Isso imediatamente indicava que existia algum tipo de escala de energia definida por essa interação. Então, o Fermi, o Lagrangiano, o Hamiltoniano do Fermi, ele descreve universalmente uma grande quantidade de processos. É realmente um grande trunfo da física teórica, mas com pequenas modificações, ele descreve um número enorme de processos aparentemente não relacionados, as interações fracas. Só com uma constante, única constante. A constante de Fermi, que tem esse valor que está aqui. Se eu escrevo a constante de Fermi como 1 sobre uma energia ao quadrado, a energia que eu tenho que pôr aqui é mais ou menos 300 GeV ao quadrado, certo? Então, a energia associada com essa interação é 300 GeV. De algum jeito, a interação, o decaimento beta do nêutron está mediado por alguma interação que tem a ver com a escala de energia de 300 GeV ou centos de GeV. Tá? Então, é isso que fazia com que as pessoas propusessem que existia alguma coisa mais fundamental a uma energia mais alta, certo? Descrevendo as interações fracas. Outro aspecto das interações fracas, experimentalmente determinada, empiricamente observada, é que as interações fracas carregadas, como por exemplo o decaimento do míon, elas violam paridade maximamente. Isso é experimentalmente determinado pela distribuição angular, por exemplo, do elétron no decaimento do míon, o mesmo decaimento do pion, etc, etc. Isso quer dizer é que as partículas, por exemplo, no estado final, como esse elétron, tem a componente o spin, ou a helicidade,
projetada na direção oposta ao momento, à translação. Certo? Então, as partículas são de mão esquerda, se chama essa projeção da helicidade, do spin do elétron, de mão esquerda, nas interações fracas carregadas. Né? Isso é uma observação empírica. Outra observação é que as interações fracas neutras, descobertas nos anos 70, a verdade, elas violam paridade, mas não totalmente, parcialmente. Analisando o estado final, algumas dessas partículas são de mão esquerda e outras são de mão direita. Mas o número de mão esquerda e mão direita é diferente. Então, existe violação de paridade, mas não maximamente. Nesse caso, as interações carregadas, todas elas são de mão esquerda. Tá? Então, esses são os elementos que a gente precisa para construir uma teoria das interações fracas. Então, voltando às interações de Fermi, de 4 férmions, elas sugerem que existe algum mediador, alguma partícula entre os 4 férmions, que nesse caso vai ser uma partícula massiva de spin 1, um bóson massivo, um bóson vetorial massivo, por exemplo, que mediaria entre o míon e o neutrino do míon e o elétron e o antineutrino do elétron desse jeito, para dar lugar ao decaimento fraco do míon. E que a massa, obviamente, desse objeto é de centos de GeVs para explicar o valor da constante de Fermi. A massa, em geral, aparece em teoria de perturbações embaixo de isso que se chama de propagador, 1 sobre a energia ao quadrado, digamos, certo? Agora, precisamos de 3 bósons desse tipo. Por quê? Bom, as interações carregadas fracas e as interações neutras fracas, certo? Então, três desses caras. Agora, esses objetos, esses bósons vetoriais, eles têm massa. Agora, a gente gostaria, para a gente seria ótimo se isso fosse uma interação de gauge, que nem a QED, esse seria o padrão, não? A QED. Agora, na QED, o fóton é o bóson de gauge. E o fóton não tem massa, e não tem massa não porque é uma característica, um parâmetro da teoria. Não tem massa porque a simetria de gauge proíbe que o fóton tenha massa. E, de fato, em qualquer teoria de gauge, a simetria de gauge, em qualquer teoria de gauge, abeliana ou não abeliana, o bóson mediando a interação deve ter massa 0 para a interação ser invariante de gauge. Então, nesse caso, isso aqui é um problema, porque a analogia com a QED não funciona direito, certo? Temos bósons de gauge com massa. Isso é um problema. Então, como se resolve esse problema? E é o seguinte. Então, o modelo de Glashow, Weinberg e Salam é um modelo que simplesmente incorpora todos esses dados experimentais e também resolve o problema de como obter bósons de gauge com massa. É isso que, se você simplesmente diz, eu quero uma interação que tenha 3 bósons de gauge massivos, para as interações fracas carregadas e neutras. Um bóson de gauge não massivo para as interações do eletromagnetismo, que é o fóton. Eu quero que as interações carregadas violem paridade maximamente e que as neutras violam paridade, mas parcialmente. O que você obtém é o modelo padrão. Não tem mais escolha. Então, a única simetria de gauge, se eu só precisasse interações que violam paridade maximamente, com 3 bósons de gauge, eu escreveria uma teoria de gauge S2. S2L aqui quer dizer que ela se acopla só com os férmions de mão esquerda, não? Porque vai violar paridade maximamente. Agora, você lembra que isso aqui teria... S2 tem 3 bósons de gauge, 3 geradores no grupo, 3 matrizes, digamos. Não? 2 carregadas e 1 neutro. 2 bósons de gauge carregados e 1 neutro. Mas isso está errado. Está errado porque o neutro não viola paridade, não deveria violar paridade maximamente, só parcialmente. Além disso, eu preciso outro bóson de gauge, que vai ser o fóton, certo? E eu quero que no fim da história, a baixas energias, eu obtenha o eletromagnetismo, que é uma teoria U1, com um bóson de gauge sem massa. Então, para fazer isso, eu preciso, para começar, um produto desses 2 grupos, um S2L e um U1, que eu vou chamar de hipercarga. Esse grupo tem 4 bósons de gauge. Eventualmente, 3 vão ter massa, eu vou chamar eles de W+, W- e Z0, e um deles vai continuar sem massa.
Esse mecanismo que gera esse espectro a partir desse grupo de gauge se chama de quebra espontânea da simetria. Essa simetria de gauge é quebrada espontaneamente ao eletromagnetismo. Tá? Esse é o mecanismo de quebra espontânea da simetria de gauge. Mas como que essa simetria é quebrada? Não? Ou como que acontece esse mecanismo? Então, de novo, queremos que o fóton continue sem massa. A solução desse problema é o chamado mecanismo de Higgs, que eu mencionei como um elemento teórico na nossa sopa de teoria e experimento. O mecanismo de Higgs basicamente tem os seguintes elementos. O vácuo, ou mínimo de energia livre da teoria, ele não respeita assim, necessariamente a simetria, por exemplo, do hamiltoniano da teoria, da lagrangiana. Depende de qual você prefere, que tipo de descrição você prefere. Então, se o vácuo não tem essa simetria por alguma razão, então a simetria se diz espontaneamente quebrada. É isso que acontece no caso da simetria eletrofraca. Quando isso acontece, alguns bósons de gauge adquirem massa, nesse caso, esses três. Então, o jeito de alinhar o potencial desse sistema para obter três bósons de gauge massivos e um não massivo, obviamente, é não trivial, é um problema dinâmico não trivial. A gente tem que escolher o vácuo tal que o fóton continue sem massa, mas os outros três bósons de gauge tenham massa. Certo? Esse é um problema não trivial. Mas é possível de modelar isso de um jeito efetivo, e essa modelagem efetiva é o que a gente chama de modelo padrão. O modelo padrão, de fato, é uma simplificação para obter essa quebra espontânea dessa simetria de gauge. Quando uma simetria global, como a simetria quiral, é quebrada espontaneamente, aparecem partículas sem massa no espectro. Por exemplo, na QCD, a simetria quiral é quebrada espontaneamente. Os pions, se os quarks não tivessem massa, teriam massa zero. São os bósons de Goldstone da QCD. Quando uma simetria de gauge é quebrada, uma simetria local, não global, isso não acontece. O mecanismo de Higgs pega os bósons de gauge associados com a quebra da simetria e dá massa a eles. Os bósons de Goldstone, eles são, se vocês querem, absorvidos pelas partículas bósons de gauge que vão ser massivos, certo? Então, esse é um mecanismo que se chama mecanismo de Higgs, que é um mistério no modelo padrão, requer a existência de uma partícula escalar chamada bóson de Higgs, que nunca foi observada até agora, e é uma grande parte do mistério da quebra espontânea da simetria, além do modelo padrão. Então, o espectro de férmions do modelo padrão também é um mistério, mas é muito bem conhecido. Temos os quarks, por um lado, por exemplo, o quark U e o quark D, de mão esquerda, com esses números quânticos sobre essa teoria de gauge. Teoria de gauge, o modelo, isso que está aqui é o modelo padrão. Se eu falo, essa é a minha teoria de gauge das interações fortes, e essa é a minha teoria de gauge das interações eletrofracas, que eventualmente são fracas em eletromagnetismo, eu posso definir o espectro de férmions. Então, eu tenho os férmions que interagem com o W, por exemplo, eles só são de mão direita, de mão esquerda. E como eles sentem a interação S2, tem que vir em pares, em dobletos, certo? Então, temos o quark U e o quark D, mas também temos quark U e quark D de mão direita, tal que, por exemplo, o quark U de mão direita e o quark U de mão esquerda juntos interagem com o fóton do jeito vetorial, sem ser uma interação quiral. O fóton não distingue entre mão direita e mão esquerda. Em outras palavras, a QD não quebra a paridade. Agora, temos, por alguma razão que a gente não conhece, temos três cópias de quarks idênticas. E a única diferença entre a segunda geração de quarks, como o Charm e o Strange, e a primeira, são as massas. Os números quânticos são idênticos, e o mesmo acontece com o top e o bottom. Mesmos números quânticos que as primeiras duas gerações, a gente não sabe por que temos três réplicas de quarks. O mesmo acontece com os leptons, temos três réplicas de leptons. Temos nosso neutrino e nosso elétron de mão esquerda, elétron de mão direita.
Agora, se eu escrevo o neutrino de mão direita, vamos notar o seguinte, que o neutrino de mão direita, ele é um singleto de cor, ele não tem cor, porque é um lepton. Ele é um singleto de SU2, porque ele é de mão direita, não sente interação SU2, L. E ele tem hipercarga zero, ou seja, ele não se acopla com nenhum bóson de gauge do modelo padrão. Basicamente, o que quer dizer isso? Bom, se a gente não se acopla com essa partícula pode não existir, basicamente, não? E, de fato, no modelo padrão, a gente não tem necessidade nenhuma para neutrinos de mão direita, a não ser que a gente queira dar massa aos neutrinos, assumindo que eles são férmions de Dirac e não de Majorana, mas isso é uma questão à parte. Então, de novo, temos essa replicação, não? Temos 3 gerações, por alguma razão que a gente não conhece, com os mesmos números quânticos, e a única diferença entre elas é que elas ficam cada vez mais pesadas. Tá? Então, esse é o mistério do modelo padrão. Então, os bósons de gauge têm massas determinadas pelo mecanismo da quebra espontânea de simetria. Aquele mecanismo de Higgs, aquele setor de Higgs que determina o vácuo, é um setor escalar, uma teoria escalar, uma partícula escalar, o Higgs. Esse potencial dessa partícula escalar tem um vácuo não trivial, numa energia que não é zero. É uma energia aproximadamente de 300 GeV. E as massas do W e do Z são determinadas por esse valor esperado de vácuo do potencial de Higgs, essa energia que não é nula, que não é trivial no potencial de Higgs. Os parâmetros do setor de gauge são muito simples. Você tem um acoplamento de SU2L. Se vamos deixar a teoria das interações fortes de lado, porque a teoria das interações fortes elas não são quebradas, os gluons têm massa zero, SU3 de cor é uma simetria de gauge que não é quebrada. Então, se só nos ocupamos do setor eletrofraco, que é realmente o setor mais misterioso, temos um acoplamento de gauge de SU2, um acoplamento de gauge de U1 hipercarga e o valor esperado de vácuo desse escalar, não? Que minimiza esse potencial, não trivialmente para quebrar a simetria. Minimiza esse potencial de um jeito em que ele não é invariante em relação à simetria de gauge. Esses 3 parâmetros determinam não só as massas do W e do Z, sino que também determinam todos os acoplamentos de todos os férmions da teoria. E a gente pode testar o modelo com precisão a partir disso. Por outro lado, os parâmetros do setor fermiônico são absolutamente... a gente não entende eles para nada. Temos a massa do elétron, meio MeV, e a massa do tau, 1,8 GeV, sendo que o tau e o elétron têm os mesmos números quânticos, o tau é só um elétron pesado. Temos o quark U, que tem 4 MeV, mais ou menos 4 ou 5 MeV, e o quark top, que tem 172.000 MeV, sendo que o top e o U são basicamente o mesmo férmion, além do fato que tem massas diferentes. Então, o setor do parâmetro fermiônico é realmente um setor não compreendido na teoria. A gente põe essas massas essencialmente à mão. Existe todo um jeito de pôr essas massas através de acoplamentos com o setor de Higgs, invariantes de gauge, mas de fato esses acoplamentos refletem esse caos, essa hierarquia de massa de férmions aqui. Esse é um setor altamente desconhecido da teoria. Agora, o setor da quebra da simetria eletrofraca, então a gente sim tem conhecimento e predições muito testadas todos os acoplamentos dos férmions com os bósons de gauge. Esse setor é muito bem entendido e testado. Mas o setor da quebra da simetria implica a existência do Higgs, que nunca temos observado. As massas dos bósons de gauge, então, e dos férmions dependem dessa massa do Higgs. Essa massa do Higgs dá lugar à massa de absolutamente todas as partículas elementares, o W, o Z e todos os férmions. Tá? Então, o valor esperado desse potencial, que está relacionado com a massa desse escalar que é desconhecido até agora, é responsável por todas as massas de todas as partículas elementares conhecidas. Tá?
Para que a teoria seja consistente, a gente precisa que o Higgs tenha uma massa menor que 1 TeV. Isso tem vários jeitos de ver isso, eu vou mostrar um par deles daqui a pouco. Então, o modelo padrão é muito bem sucedido no setor das interações dos férmions com os bósons de gauge. Então, isso que está aqui não é para vocês decorar os números, nada, mas simplesmente é pictórico. Não? Aqui temos observáveis eletrofracos que podem ser calculados a partir das interações dos férmions com o W e o Z, e o fóton, obviamente. E aqui temos a medição experimental e a predição do modelo padrão. E aqui temos os desvios entre a predição e a medição experimental, 1 sigma, 2 sigma, 3 sigma, e tem um monte de observáveis que eu não estou mostrando. Eu estou mostrando os mais interessantes. Em geral, a gente mostra os que têm mais desvio, porque é mais interessante para a gente ver desvios. Não? Mas, então, fora isso que está aqui, que tem um pouco menos de 3 sigma desvio, em muitos observáveis, de fato são 27 observáveis em total, que são fitados, bom, realmente é um incrível sucesso. Essas predições são feitas de novo com 3 parâmetros. Tá? Então, realmente é um grande sucesso do modelo padrão. Por outra parte, o setor de Higgs também pode ser testado indiretamente, porque as correções radiativas que entram nessas grandezas teóricas dependem do Higgs, da massa do Higgs, logaritmicamente. Não é uma grande dependência, mas existe uma dependência. Então, a gente pode botar o Higgs, a massa do Higgs, como um parâmetro e fitar todo agora com a massa do Higgs. E isso que está aqui é o fit. Isso aqui é o Q quadrado versus a massa do Higgs de o fit de todas essas grandezas observáveis. E vocês veem que o mínimo da Q quadrado é aproximadamente 90 GeV, uma coisa assim, sendo que o limite experimental é essa faixa amarela direta, não é certo? O limite experimental do LEP é de 114 GeV. Então, se a gente simplesmente traduz essa curva, especialmente esse lado, num limite para o Higgs, quer dizer que com um nível de confidência de 95%, ela tem que ser menor, a massa do Higgs tem que ser menor que 200 GeV, mais ou menos. Tá? Isso não é o modelo padrão. Para calcular isso, eu estou assumindo o modelo padrão, ponto. Agora, apesar de explicar todos os dados experimentais que temos até agora, o modelo padrão tem vários problemas, e a gente pode enumerar um monte de problemas. Um deles não tem um candidato a matéria escura. A gente sabe que existe matéria escura no universo. 23% do orçamento de energia do universo e 95% da massa do universo é de algum tipo que não está nesse espectro que eu mostrei. Não é do modelo padrão. Agora, hoje em dia, temos até evidências de qual é a massa da matéria escura, não? Em 2 experimentos, Pamela e Atik, que aparentemente observam uma massa de 1 TeV com matéria escura. Mas tem gente na audiência que prefere que eu não fale disso. Mas então, esse é um problema para o modelo padrão. Também ele não explica a assimetria matéria-antimatéria no universo, porque tem matéria e tem tão pouca ou quase nada antimatéria. O modelo padrão em si é simétrico, suficiente de matéria e antimatéria, não explica essa assimetria. Não explica, obviamente, a grande diferença entre as massas dos férmions, não? Como a gente viu. Mas o mais importante que o LHC pode testar é que não explica a origem do setor de Higgs e, particularmente, a estabilidade da escala eletrofraca, essa escala de aproximadamente 300 GeV. Resulta ser que essa escala não é estável radiativamente. Então, se a gente olha o setor de Higgs, o setor escalar da quebra espontânea da simetria, ele é responsável pela escolha do vácuo, não? Que dá esse vácuo escolhido tem 3 bósons de gauge com massa e 1 sem massa, certo? Então, podemos fazer uma analogia com a supercondutividade. Então, num supercondutor, a gente pode pensar que o eletromagnetismo é espontaneamente quebrado, ou do eletromagnetismo é espontaneamente quebrado, e que a massa do fóton dentro do supercondutor não é zero. Por isso que o eletromagnetismo vira de curto alcance. Existe, então, um campo escalar, a gente pode escrever, a gente não, Landau e Ginzburg fizeram isso faz 58 anos, um campo escalar responsável pela quebra da simetria
e esse seria como o Higgs, não? Da supercondutividade. Agora, na supercondutividade, a gente sabe que o Higgs é um estado composto de férmions, é um estado composto de elétrons, não? Pares de Cooper. Então, ele é só um parâmetro de ordem da quebra da simetria. Ele não é um estado elementar, digamos, certo? Então, a questão nessa analogia é qual seria, no caso do modelo padrão, a descrição microscópica do setor de Higgs. É na analogia com, por exemplo, o fato que a descrição microscópica da quebra da simetria U1 num supercondutor é a teoria da supercondutividade de Bardeen, Cooper e Schrieffer. Então, a gente tem, no modelo padrão, a lagrangiana, isso é para as pessoas especialistas, a lagrangiana de Landau e Ginzburg. Isso que a gente chama de modelo padrão. Mas a gente não tem BCS, certo? E a gente quer BCS, obviamente, certo? Então, se a gente assume que um dos problemas de ter uma partícula escalar elementar está mostrado nessa figura. Se a gente assume que o Higgs é uma partícula elementar, em lugar de composta por outros férmions, por exemplo, e então o que acontece é que o modelo padrão ele só vai ser válido até uma escala lambda, onde lambda é determinado nessa figura do seguinte jeito. Essa aqui é a massa do Higgs, e essa aqui é a escala lambda, e esse limite exclui a parte aqui de baixo pela seguinte razão. O potencial do Higgs, se a massa é muito pequena para uma dada escala, ele vira instável. Instável por correções radiativas, ele decai em outro vácuo. O vácuo vira instável. Por outro lado, uma teoria escalar, como a do modelo padrão, que é uma teoria basicamente lambda Φ4, ela é trivial do ponto de vista da teoria quântica de campos, ela é trivial, ela tem um polo de Landau, e isso implica um limite superior à massa do Higgs para uma dada escala, certo? Então, se, por exemplo, a massa do Higgs fosse 160 GeV, e a gente acende o LHC e observa um Higgs com uma massa de, eu acho que 162 GeV, e a gente não observa mais nada, isso querria dizer que o modelo padrão, que poderia ser um modelo padrão, válido até 10 a 18 GeV. Tá? Seria um tanto deprimente, mas tudo bem, é assim. Né? Agora, se a gente observa um Higgs de 400 GeV, isso quer dizer que existe nova física pertinho, na escala de aproximadamente 10 TeV. Tá? Tá. Então, isso aqui é uma questão basicamente baseada em propriedades básicas em teoria quântica de campos, uma teoria escalar renormalizada, uma coisa bem simples. Além disso, temos um outro problema, que é a estabilidade da escala eletrofraca como número, ela é comprometida no modelo padrão, ou numa teoria escalar elementar. Então, se o Higgs imaginemos que o Higgs é elementar até uma escala lambda, certo? Além desses vínculos de estabilidade e triabilidade, existe um outro problema. A massa do Higgs, que essencialmente é proporcional a essa escala de 300 GeV, que determina a constante de Fermi, a massa do Higgs ela recebe correções radiativas que são quadráticas no corte lambda. Certo? Elas não são logarítmicas, por exemplo, ou finitas. Elas são quadráticas nesse corte. O que quer dizer? Que a correção radiativa, por exemplo, vindo de um loop de fermions, loop de gauge, de Boson de gauge, ou da interação lambda Φ4 com ele mesmo, é um número que depende de que diagrama estou calculando, dividido um fator típico de loop, vezes o corte ao quadrado. Isso é um problema, porque se o corte é muito grande, naturalmente a correção radiativa, a massa ao quadrado é enorme. E o que eu devo fazer em teoria quântica de campos é renormalizar a massa. Tudo bem, a gente, num curso de teoria quântica de campos, a gente aprende que sempre posso fazer isso. Eu vou ter uma massa nua na lagrangiana e a massa nua vai ser muito grande, tal que vai cancelar essa correção radiativa muito grande, e o que vai ficar é uma massa do Higgs pequena, menor que um TeV, como eu preciso, para explicar que a escala eletrofraca é de 300 GeV aproximadamente. Agora, isso é extremamente não natural. Isso se chama problema da hierarquia, porque se essa escala, por exemplo, fosse a massa de Planck, que a gente viu, se eu assumo que esse corte
Se assumo que a massa do Higgs é 160 e, portanto, o modelo padrão aparentemente é válido até 10 a 19 GeVs. Mesmo assim, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar a massa nua, que é um parâmetro da Lagrangiana, que é um parâmetro que nada tem a ver com essas correções radiativas. É determinado pela, sei lá, teoria de cordas, altas energias, ou o que seja que tem acima da escala lambda. Esse parâmetro, a massa nua, tem que cancelar com a correção radiativa, e o cancelamento tem que ser uma parte em 10 a 38. Tá? De fato, então, o mais natural seria que lambda não seja tão grande. Não? Tão grande assim. Então, a pergunta é, quão pequeno tem que ser lambda para que esse cancelamento na renormalização da massa ao quadrado seja natural? Isso se chama problema da hierarquia. De fato, se lambda fosse 10 TeVs, 10.000 GeVs, eu já preciso de um ajuste fino menor a 1% no parâmetro da Lagrangiana. Isso leva a gente a concluir que o modelo padrão só pode ser válido até uma escala de aproximadamente 1 TeV. Se é que não existe ajuste extremamente fino na teoria. Tá? E isso é, então, mais uma razão para propor teorias, além do modelo padrão, que basicamente cancelam essas divergências quadráticas. A física, além do modelo padrão, que a gente propõe nas teorias que vão ser observadas no LHC, é física que aparece na escala de 1 TeV, portanto é acessível no LHC, para cancelar, para resolver o chamado problema da hierarquia de uma teoria escalar elementar. Então, eu não vou ter muito tempo simplesmente para entrar em detalhes de quais são as teorias. Mas qual é o menu possível de teorias? Obviamente é um zoológico enorme, tem tantas teorias como teóricos, tem muitos teóricos. Então, o que a gente sabe realmente é que deveria existir física além do modelo padrão no LHC de algum jeito, e a gente pode classificar o tipo de interação nova em dois grupos. A interação é fracamente acoplada ou ela é fortemente acoplada. O exemplo seria o seguinte: na década de, acho que 50, 60, a gente não porque, tá, mas você sabia que, por exemplo, o espalhamento de pions tinha uma seção de choque que crescia com a energia. Então, podia-se propor, por exemplo, que existisse um bóson de gauge mediando essa interação, ou eventualmente, como aconteceu, que existia uma ressonância composta mediante essa interação, como no caso do Rho ou do Sigma, no caso do espalhamento de pions. Então, no caso seria a mesma dúvida. O que está por trás do espalhamento de pions? É uma teoria fracamente acoplada, com bósons de gauge bonitinhos, comportadinhos, com acoplamentos fracos, ou uma teoria fortemente acoplada, com Rhos, sigmas, etas, etc, etc. Então, isso aqui é aproximadamente uma analogia. Teorias fortemente acopladas, em geral, são teorias que realizam a analogia com BCS. Elas têm um Higgs que é composto de algum jeito, ou não tem um Higgs, mas tem um parâmetro de ordem equivalente, que dá lugar a essa assimetria e gera um gap de massa, etc, etc, tal como na teoria BCS. Essas são a maior parte das teorias tem esse tipo de comportamento, estão aqui. Entanto que as teorias fracamente acopladas, entre que obviamente a gente tem esse cenário deprimente, que é o modelo padrão mais um Higgs de 162 GeVs, essas teorias, por exemplo, o que elas fazem é utilizar simetrias para cancelar as divergências quadráticas nessas correções radiativas. Tá? Então, são dois tipos de, digamos, filosofias diferentes. Uma é dizer o Higgs, na escala TeV, se dissolve nos constituintes. Seria fortemente acoplado. E isso, basicamente, é a analogia com a QCD e com a supercondutividade, certo? O pion está composto por quarks. Em altas energias, o próton é um conjunto de quarks e gluons livres. Aqui seria Technicolor em lugar de color, certo? Seria uma teoria análoga, certo? Entanto que a supersimetria ou outras teorias desse tipo, elas simplesmente tentam resolver o problema por cancelamento das divergências quadráticas, em geral. Então, eu não vou ter muito tempo de entrar em detalhes,
Só quero fazer um comentário, como a gente falou da QCD, sobre o mecanismo fortemente acoplado, relativamente parecido com BCS ou com QCD, que é simplesmente imaginar que agora existe uma nova interação, que é assintoticamente livre, tal como na QCD. Esse acoplamento adimensional, que se chama de Technicolor, ele é sentido por tecniférmions, que a gente nunca tem observado, são pesados suficientemente. Eventualmente, a baixas energias, existe uma transmutação dimensional, se gera uma escala de energias, que nem a QCD, no caso das interações fortes, mas aqui vai ser a escala eletrofraca, 1 TeV ou 300 GeVs. Então, esse mecanismo implica a existência de novos férmions que condensam, e esses férmions fazem duas coisas. Uma, que nem os quarks de QCD, ou os pares de Cooper na BCS, eles quebram uma simetria global, certo? Mas, que nem no caso do BCS, eles também quebram uma simetria de gauge, certo? Se esses férmions têm números quânticos eletrofracos, eles vão quebrar a simetria de gauge. Tá? Então, os bósons de Goldstone, que vêm dessa quebrada de simetria, eles vão ser absorvidos pelo W e o Z e vão dar massas para o W e o Z. Esse tipo de mecanismo é um mecanismo, de novo, análogo com QCD, basicamente. Não? E é toda uma filosofia em relação a esse tipo de mecanismos e um tipo de sinal específico no LHC, que são ressonâncias. Só quero mencionar rapidamente, em relação a teorias com dimensões extras, que existe um tipo de teorias com dimensões extras que basicamente a gente utiliza em física de partículas para modelar as interações fortes novas. Por quê? Porque as interações fortes perto da escala TeV são fortes. Então, basicamente, é muito difícil calcular coisas perto do lugar onde as interações viram não perturbativas. Certo? A gente quer calcular observáveis aqui que está o LHC, mas aqui a teoria é não perturbativa, tá? Que nem a QCD calcular, dos primeiros princípios, o acoplamento do Rho com 2 pions. Não dá. A QCD não permite calcular isso em primeiros princípios. Então, o que a gente pode fazer? Bom, a gente pode utilizar, de um jeito, roubar a ideia de Maldacena, da correspondência entre uma teoria de cordas de 10 dimensões, com, basicamente, importante essas 5 dimensões que tem uma certa métrica anti-de Sitter, com uma teoria supersimétrica, super Yang-Mills, com N ou SUN Yang-Mills grande. Esse tipo de correspondência pode ser utilizado em modelos tal que eu posso escrever modelos em 5 dimensões com essa métrica anti-de Sitter. Uma teoria fracamente acoplada em 5 dimensões corresponde, através da dualidade, com uma teoria fortemente acoplada em 4 dimensões. Então, hoje em dia, existem ferramentas, matematicamente, que nos permitem fazer cálculos que, do ponto de vista da teoria quadridimensional, como o QCD ou Technicolor, elas são impossíveis de ser feitas, são cálculos não perturbativos. Mas que, no lado da teoria 5-dimensional, através dessa correspondência entre uma teoria fracamente acoplada em 5 dimensões e uma teoria praticamente conforme, isso aqui é conforme ao field theory, em 4 dimensões, esse tipo de dualidade tem permitido um grande progresso em fazer predições para teorias fortemente acopladas no LHC. Eu não vou entrar em detalhes, mas essencialmente isso simplesmente queria mencionar rapidamente que existem jeitos de a gente fazer predições testáveis no LHC. Obviamente a supersimetria é um dos jeitos mais populares para ter extensões do modelo padrão. Ela é uma teoria muito interessante, além de todo teoricamente, é a única extensão do grupo de Poincaré que existe, que a gente ainda não tem visto na natureza funcionando. Então, é só que você poderia dizer isso aí realmente é uma motivação teórica. Agora, é possível que a supersimetria seja quebrada a 10 a 18 GeVs e a gente nunca veja uma manifestação dela. Não? Então, aqui o que a gente está fazendo é tentar utilizar a supersimetria como um jeito de cancelar essas divergências quadráticas no potencial do Higgs, na massa do Higgs. Todas as partículas supersimétricas
do modelo padrão tem parceiros supersimétricos e então essas correções relativas das partículas do modelo padrão cancelam com as correções relativas dos parceiros supersimétricos no limite em que a supersimetria é exata. Obviamente a supersimetria não é exata, senão a gente teria observado o parceiro supersimétrico do elétron já faz tempo. A massa do parceiro supersimétrico do elétron não pode ser igual à massa do elétron, porque a gente teria visto ela. Então a supersimetria está quebrada de algum jeito. Mas está quebrada de um jeito que ainda as divergências quadráticas são canceladas e o que sobram são divergências logarítmicas, por exemplo. Isso pode ser feito naturalmente. A supersimetria tem outras interessantes possibilidades, como por exemplo teorias grande unificadas, supersimétricas, etc, etc. Mas eu não vou entrar nesses detalhes. Finalmente, não, isso não vou falar. Finalmente existe a possibilidade de resolver esse problema da hierarquia, e só vou mencionar essa transparência porque está tarde, através da existência de dimensões extras. No caso anterior que eu mencionei dimensões extras, eu mencionei elas como uma espécie de artefato técnico para calcular coisas que é difícil de calcular em 4 dimensões. Aqui não, aqui a ideia é imaginar que realmente existem N dimensões extras, além das 3 dimensões espaciais. E essas dimensões extras são compactas, não? Por isso que a gente não desaparece de repente nelas. Não? São muito pequenas, tem um raio de compactificação pequeno, mas nem tão pequeno. Então o que acontece é que todas essas partículas são confinadas em 3 dimensões, nessas 3 dimensões, com exceção da gravitação, os gravitons, digamos. Os gravitons podem passear pelas dimensões extras, são os únicos. Esse fato faz com que a gravitação apareça a nós que moramos nessa fatia tridimensional como fraca. As linhas, vamos falar linhas de campo gravitacional, elas são diluídas em um volume maior que as linhas de campo, por exemplo, das interações eletromagnéticas. Portanto, a gravitação aparenta, para quem mora nessas 3 dimensões, aparenta ser muito mais fraca que o eletromagnetismo. Mas a teoria fundamental em 3 mais n dimensões da gravitação, a verdade é tão forte que nem o eletromagnetismo. Se vocês pensam, automaticamente o que acontece é que a constante gravitacional, que aparentemente é muito pequena, não vai ser tão pequena, vai ser da ordem da constante de Fermi, na teoria em dimensões extras. E isso vai resolver o problema de por que a constante de Fermi, ou se vocês querem a massa do W, que é simplesmente 1 sobre a constante de Fermi ao quadrado, 1 sobre a raiz quadrada da constante de Fermi. Por que essa massa é tanto menor? Isso aqui deveria ser menor, não? Vocês sabem que a massa do W não é 10 a 19 GeV. Então, por que a massa de Planck é tanto maior que a massa do W? E é porque a massa de Planck, na verdade, não é a verdadeira constante da gravitação. A verdadeira constante da gravitação é essa massa M estrela. E essa massa, a gravitação, a força dela é diluída por esse fator do volume das dimensões extras. Tá? Então, nessa teoria, não existe problema de hierarquia. A gravitação verdadeira, que mora em 3 mais n dimensões, tem a mesma força, tem a mesma escala de energias que as outras forças. Tá? Não existe hierarquia entre a massa de Planck e a massa eletrofraca. Então, o que acontece, então? Bom, eu vou parar aqui. Mas agora eu vou ter que pular um monte dos nos olhos para não... aqui. Então, na conclusão já. Então, para concluir, então, o modelo padrão foi construído através de um monte de dados empíricos e de desenvolvimentos teóricos. A teoria é muito legal, mas sem os dados experimentais a gente não vai a nenhum lugar, e o modelo padrão, a construção do modelo padrão nos ensina isso. Essa é uma lição que nós não podemos esquecer. Então, a gente está, nesse momento, na fronteira do reducionismo. Se vocês não gostam do reducionismo, gostam, problemas, mas realmente essa é a fronteira do reducionismo na física. Vários problemas do modelo padrão apontam a nova física na escala TeV. Estabilidade da escala eletrofraca, fundamentalmente. Mas talvez também a existência da matéria escura. Então, as tensões do modelo padrão podem ser fracamente acopladas, o que vai implicar no LHC novos estados de matéria, como partículas escalares, elementares, fermions, etc., como no caso da supersimetria.
pode ser fortemente acoplada, o que tipicamente resulta em ressonâncias vetoriais, além dos férmions, etc. Ressonâncias vetoriais tipo o Rho na QCD, certo? Ressonâncias compostas por novos férmions elementares. A existência de dimensões extras, como as que mencionei recentemente, implica que a escala da gravitação quântica, em lugar de ser 10 a 19 GeV, a massa de Planck, pode ser 1 TeV e, portanto, a escala da gravitação quântica poderia ser acessível ao LHC. Isso implicaria que, além de todo tipo de ressonâncias e férmions novos, poderia haver fenômenos tipo da gravitação quântica, fenômenos que estou chamando de string, mas seja o que a gravitação quântica requer, cordas ou o que fosse, além de mini buracos negros microscópicos que poderiam ser produzidos. Daí que vem toda aquela história. Claramente vocês veem que isso aqui é altamente especulativo. E o pior de todo é que a gente tem refeito as contas e dentro desse cenário altamente especulativo a gente tem visto que é praticamente impossível formar buracos negros microscópicos. Então nem dentro dessa possibilidade especulativa a gente acha hoje em dia que vai dar. Isso é recente, não? Em muitos casos, das extensões do modelo padrão, a gente vai poder observar diretamente que dizer no LHC, a aparição de matéria escura, no sentido de que se ela não é detectada pelo detetor, ela é detectada como uma perda de energia ou de momento que não faz balanço do momento e de energia no detetor. Para detectar matéria escura diretamente, a gente precisa de detectores dedicados especialmente para isso. Não? Mas isso aqui seria uma detecção, uma observação direta da aparição nesses eventos da matéria escura. Outras coisas que não mencionei, como por exemplo a origem da massa dos férmions, a violação CP, a simetria matéria-antimatéria, podem ser reveladas no LHC. Mas fundamentalmente, eu acho que a conclusão das conclusões é que experimento e teoria finalmente vão converger no LHC depois de muito tempo na física de altas energias de não ter dados experimentais realmente na fronteira da nossa teoria. E esperamos então revelar como mínimo a origem da quebra da simetria eletrofraca. Tá, então, para lá. Bom, eu gostaria que você falasse, Gustavo, o que você gostaria que acontecesse? Porque a minha impressão é que o Higgs é uma coisa meio sem muita graça comparado com todas essas outras possibilidades, né? Vamos achar tal massa ou não? Não, isso é diferente, mas o que você gostaria? Não sei, parece que vão achar. Que coisa? Se não acharem, significa o problema deles. Vamos achar o Bose de Higgs. É o seguinte, uma coisa que eu não mencionei, deixa eu ver se posso chegar rapidamente a... Quantos anos vai demorar para ter isso? Depende da massa do Higgs. Se a massa do Higgs é... Da ordem que você falou de centenas de GeV. Centenas de GeV, depende. De novo, crucialmente depende se ele tem uma massa maior que 160, menos de um ano, meses. Se ele tem uma massa menor que 160, pode ser anos. Menor? Sim. Porque o que acontece? Quando o Higgs é leve por baixo do limiar de produzir 2 Ws, ele decai em 2 quarks B. 2 quarks B no LHC é como, sei lá, é lixo, tem um monte, é fundo. É muito difícil de ver. Então, o que você faz no LHC? Você vai num decaimento do Higgs extremamente raro, mas fácil de ver, que é Higgs indo em 2 fótons. Mas para isso você precisa de integrar muito dado para você ver os 2 fótons aparecendo acima do fundo. Então, se o Higgs tem, por exemplo, 180 ou mais GeVs, ele decai em 2 Zs. Cada um dos Zs pode decair em 2 muons, e você tem 4 muons, cada um dos muons reconstrói a um pico de um Z, os 4 muons reconstruem a um pico que é o Higgs, e você vê isso em uma semana. O CMS, Compact Muon Solenoid, está otimizado para ver esse decaimento. Todo detetor, sei lá, o bilhão de dólares ligado. Ser visto, né?
Eu imagino que a grande probabilidade é que isso Então, seja visto. eu não tenho aqui um plot, mas existe um... Não, o importante é o seguinte, o LHC está desenhado para ver o Higgs em qualquer massa que é possível, sim? Entre a 114, que a gente já sabe que não pode ser, e um TeV, que mais do que isso não pode ser. Agora, algumas massas vão demorar mais que outras. Isso é uma questão de fundos. Né? Qual é o fundo, qual é o tamanho do sinal. Mas certamente o LHC, tarde ou cedo, vai ver o Higgs. Agora, o que acontece se o Higgs não existe? Ou é muito pesado? Então, obviamente tem alguma outra coisa que quebra a simetria eletrofraca. Por exemplo, na QCD não temos Higgs. Não? Então, essas teorias tipo Technicolor não têm Higgs. O que acontece? As componentes longitudinais do W, que são? Eles são os bósons de Goldstone da quebra da simetria, são os pions, certo? Então, o espalhamento WW a energias altas, ele vira forte, que nem o dos pions. E você vai começar a ver o começo de uma ressonância que deveria ser o Rho. Por quê? Porque a gente tem que unitarizar essas amplitudes. Senão essas amplitudes crescem e violam a unitaridade. Claramente, a unitaridade não pode ser violada. Então, se o Higgs é quem faz o trabalho de recuperar a unitaridade dessas amplitudes no modelo padrão. Se o Higgs não está, a gente tem garantido que tem alguma outra coisa restaurando a unitaridade. E, de fato, quanto mais pesado é o Higgs, mais fortes são as interações entre os bósons de gauge, a teoria é fortemente acoplada. Aí claramente vira uma espécie de QCD. Então, se eu tenho um Higgs de 500 GeVs, claramente os acoplamentos do Higgs com os Ws e com ele mesmo são fortes. A teoria é fortemente acoplada, a gente perde perturbatividade e a gente vai ver um monte de ressonâncias, sei lá, tipo Rho, eta, sei lá, tipo de coisas. Então, mesmo na ausência do Higgs, a gente tem garantia de ter alguma coisa. O que você acha que vai acontecer? O que eu acho que vai acontecer? Olha, essa pergunta é como perguntar, enfim, quem vai ganhar a Copa do Mundo? Exatamente. É uma pergunta que não é Brasil, não é Argentina. Então, uma pergunta que justamente queria falar, é uma pergunta carregada politicamente. Tanto que vai acontecer no LHC como... Todas as partículas têm spin meio e spin 1, exceto o Higgs. A gente nunca tem observado uma partícula elementar de spin zero. Então, não seria estranho? Certamente. Então, você que me induzir a falar que o Higgs não existe. Mas, olha, naturalmente, eu gosto de teorias que são dinâmicas, que explicam dinamicamente a quebra espontânea da simetria que seja. As teorias que a gente tem, que são observadas experimentalmente, que são a QCD e a supercondutividade, nessas teorias a gente tem um mecanismo de fermions, são realmente responsáveis, não um escalar. Então, a minha preferência é com isso. O problema com isso é que todas as teorias que a gente tem construído nessa direção têm problemas com dados experimentais já existentes, tem problemas com dados de extrema precisão. Eles produzem desvios em certos acoplamentos. Essas teorias, então, têm sido desfavorecidas por causa de ser, basicamente, como elas são fortemente acopladas, elas não são muito cuidadosas com os acoplamentos. Então, elas realmente geram desvios em relação ao modelo padrão, mesmo a baixas energias. E a gente não observou esses desvios. Agora, a minha filosofia seria, a gente não escreveu a teoria certa dessas. Você pode dizer, não, a gente vai ver alguma teoria fortemente acoplada, por alguma razão a gente não entendeu como escrever uma teoria fortemente acoplada que não mexa com esses observáveis que a gente já sabe com grande precisão. A outra filosofia é dizer, não, a escala eletrofraca tem que ser fracamente acoplada, porque a gente não observou esses desvios na nossa observado experimentalmente até agora. E toda teoria fracamente acoplada respeita essas medições muito bem. Então, você poderia dizer, eu me rindo à evidência realmente experimental e esqueço de teorias fortemente acopladas e assumo que realmente existe algum mecanismo tipo supersimetria, alguma outra coisa fracamente acoplada. Agora, intuitivamente, eu sempre acho que deveria ser alguma coisa fortemente acoplada, onde os fermions são fortemente acoplados e geram um parâmetro de ordem escalar.
Mas eu não sei escrever uma teoria dessas que não mexa com dados experimentais. Esse é o rabo que mexe o cachorro. Né? Exatamente. O rabo dessas teorias realmente estraga um monte de observáveis que eu mostrei. Todos esses observáveis que estão lá têm um monte de desvios em teorias fortemente acopladas. Então o fitting fica pior. Aquelas propostas de calcular viscosidade do quarto de um plasma usando modelos de extra dimensões, aparentemente tem bons resultados com os experimentos. Qual é o seu comentário? É um modelo de brinquedo realmente ou pode funcionar? Esse é um outro aspecto da correspondência ADS-CFT que eu não mencionei porque se trata de toda uma coisa que eu nem toquei porque eu nem trabalho nisso, que é entender a transição de fase de quark-gluon plasma a hadron, certo? Que vai ser investigada pelo Alice, já foi investigada pelo Rick no Brookhaven. Então, de novo, uma teoria fortemente acoplada e essa correspondência permite modelar teorias fortemente acopladas a partir de uma teoria anti-de Sitter. No caso do quark-gluon plasma, você precisa de botar um buraco negro no anti-de Sitter, né? Para simular, no lado quadridimensional, simular temperatura, porque essas teorias que eu estou descrevendo têm temperatura nula, né? Mas o quark-gluon plasma tem temperatura. Você está perguntando a minha opinião dessas predições. Eu acho que essas predições é um tanto cedo para saber. Eles têm obtido um mínimo para a viscosidade e as medições do Rick são consistentes com esse mínimo. Eu não estaria completamente surpreso se realmente isso dá certo. A gente tem calculado, por exemplo, utilizando a correspondência sem buraco negro, temperatura nula, tem calculado parâmetros da física hadrônica. Por exemplo, a gente tem calculado o acoplamento do Rho com os pions, coisa que você não pode calcular perturbativamente. A gente tem calculado na ADS 5, através de uma teoria de gauge em 5 dimensões, e esse acoplamento bate com o experimento. E a gente não sabe muito bem por quê. A verdade é isso. Porque essa correspondência, que é uma conjectura em uma teoria de cordas, com uma teoria supersimétrica que basicamente é conforme, a QCD não é conforme. Ou a gente acha que não é conforme. No caso de teorias da escala eletrofraca, a gente quer que seja conforme, por outras razões que eu não mencionei. Mas a QCD não é conforme, ela é asintoticamente livre. Ela não tem um ponto fixo no ultravioleta. Então a gente não entende por que, aparentemente, a existência ou não desse ponto fixo ultravioleta não mexe com esses observáveis. Então eu diria que é possível que dê certo, mas por enquanto os dados não são suficientes para comparar. Acho que a Alice vai ter melhores dados para isso. Então o LHC, dá para perguntar que tipo de teorias, além do modelo padrão, você pode testar realmente no LHC? Vale essa pergunta? Eu acho que todas as teorias. A pergunta seria qual é a ambiguidade, não é certo? Eu vou ver o que seja que está lá, eu vou produzir essas partículas novas. A pergunta é, vou poder quebrar a ambiguidade? Porque tenho 1000 teorias, das quais 100 dizem que vai ter uma ressonância vetorial de 2 TeVs e um fermion de tanto. E eu vejo essas coisas. Então, como que eu vou quebrar essa ambiguidade? Como que eu vou reconstruir a teoria a partir dos dados, ou resolver o problema inverso? Isso é difícil, e isso depende de se a natureza joga um jogo meio sádico com a gente ou não. Isso eu não sei responder. Pode ser que que a teoria seja tal que as medições são muito ruins e a gente precisa de uma outra etapa para fazer medições mais precisas e quebrar essa ambiguidade. Mas se tem alguma coisa lá, a gente vai ver. Mais alguma pergunta? Então